Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Hoje a gente está vendo a aula 3.6.3, as personalidades do universo local. Começar aqui com essa belíssima apresentação gráfica de uma fatia do universo mestre, né? E do grande universo. Dentro desse círculo vermelho é que está Nébadon, né? O nosso universo local, criado e administrado por Cristo Micael, nosso Pai, né? O nosso Deus de Nébadon. A Ele toda honra e todo poder. Hoje a gente vai falar das personalidades desse universo local e um pouco de como eles atuam na organização administrativa desse universo. Hoje a gente vai falar sobre os ajudantes do universo, e aqui a gente tem as classes de ajudantes aqui. Eles são criaturas espirituais, né? E ajudam, né, em processos, estão compondo engrenagens, né? Então, são seres de grande importância no universo. Mas eles são importantes, né? Para quê? E para entender para quê, né, o motivo desse, né, em que eles estão engajados, a gente precisa trazer à luz aqui o grande mandado do Pai, né? Que é a grande meta do universo, né? Então, do Pai universal, que habita a eternidade, emanou o supremo mandado: sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Então, o que acontece? Tudo gira em torno desse grande mandado supremo, né? O universo e toda a vasta existência inteligente está em busca dessa meta. E o Pai, que é a fonte de toda a perfeição, viabiliza personalidades e maneiras de suas criaturas, né, imperfeitas, conseguirem chegar até Ele. Mas por que esse direcionamento divino é importante, né? A gente pode se perguntar. E o livro traz o seguinte, ele diz assim, ó, exceto no universo central, a perfeição é alcançada progressivamente. Na criação central, temos um modelo de perfeição. Todos os outros reinos, todavia, devem alcançar a perfeição pelos métodos estabelecidos, em particular para o avanço dos mundos ou universos. E uma variedade quase infinita caracteriza os planos dos filhos criadores para organizar, fazer evoluir, disciplinar e estabelecer seus respectivos universos locais. Então, aqui a gente já vê, né, que nós estamos em um universo local, somente no universo central e na Ilha do Paraíso é que existe uma perfeição inerente, mas nós, como seres imperfeitos e evolucionários, vamos conseguindo isso de maneira gradual, né? E existem vários processos, né, aqui que os reveladores falam que são os planos, né, dos filhos criadores. E esses processos, eles têm como objetivo evoluir, disciplinar e estabelecer esses respectivos universos locais. Então, quais são esses métodos que estão descritos no livro? A gente tem o plano de realização progressiva, o plano de auto-outorga e o plano de ministração da misericórdia. Vou falar um pouquinho deles aqui, né? Plano de realização progressiva. Esse é o plano do Pai Universal para a ascensão evolucionária, um programa aceito sem reservas pelo Filho Eterno. Quando ele participou da proposta do Pai, façamos as criaturas mortais a nossa própria imagem. Esse aprovisionamento para levar as criaturas do tempo envolve a outorga, feita pelo Pai dos ajustadores do pensamento, e a dotação da prerrogativa da personalidade das criaturas materiais. Aqui, né, a gente tem aqui essas duas prerrogativas, né, que são os ajustadores do pensamento e a personalidade, né? Então, isso faz com que cada um dos seres, eles possam, de forma experiencial, ir galgando níveis mais espirituais, né? O plano de auto-outorga, ele funciona da seguinte maneira.
O plano universal seguinte é o grande empreendimento da revelação do Pai, feita pelo Filho Eterno e pelos seus filhos coordenados. Então, esse é o propósito do Filho Eterno, que consiste na autodoação por meio dos filhos de Deus às criações evolucionárias, personalizando-se, factualizando-se ali, para encarnar e tornar real o amor do Pai e a misericórdia do Filho às criaturas de todos os universos. Então, inerente ao plano de auto-outorga e com o aspecto do aprovisionamento da administração do amor, os filhos do paraíso atuam como reabilitadores daquilo que a vontade desviada da criatura colocou sobre a ameaça espiritual. Então, o plano de auto-outorga ele vai servir tanto como uma revelação do Pai, né, da verdade, como também como ministração da misericórdia para todos aqueles que, por imaturidade, né, se desviam desse plano. Quando ocorrer uma demora no funcionamento do plano de realização dessa meta, ou se a rebelião por acaso afetar ou complicar tal realização, então o aprovisionamento de emergência do plano de auto-outorga torna-se imediatamente ativo. Os filhos do paraíso ficam comprometidos e prontos para atuar como resgatadores, indo até os reinos mesmos da rebelião para ali restaurar o status espiritual das esferas. E foi esse serviço heróico que um filho criador, Micael de Nébadon, prestou em Urântia, concomitante à sua carreira experiencial de auto-outorga para a aquisição da soberania. Então, a gente conhece a história, né, da vinda de Jesus, e ele vem justamente para fazer isso, né, para restaurar o status espiritual da esfera, ministrando a misericórdia através da verdade e abrindo a porta da graça, do perdão, né, para aqueles que assim desejarem. E, por último, aqui, o plano de ministração da misericórdia. Uma vez formulados e proclamados o plano de realização da meta e o plano de auto-outorga, o Espírito Infinito, por si próprio e de si próprio, projetou e colocou em operação um empreendimento grandioso e universal da ministração da misericórdia. Esse serviço é verdadeiramente essencial à operação prática e efetiva, tanto da realização da meta, quanto da auto-outorga. Então, assim, esse serviço de ministração da misericórdia ele é essencial para que os outros dois aconteçam, né? É justamente nele que há aí a fluição da misericórdia de Deus através da ministração da verdade. Quando os seres descobrem, né, o caminho da verdade, se abre diante deles e eles podem tomar a decisão por segui-lo. E as personalidades espirituais da terceira fonte centro compartilham todas do espírito de ministração da misericórdia, que tão claramente é uma parte da natureza da terceira pessoa da deidade. O Espírito Infinito atua verdadeira e literalmente como o executivo conjunto do Pai e do Filho, não apenas para a criação, como também para a administração. O Filho Eterno é o custódio pessoal, o comissário divino do plano universal do Pai, para a ascensão da criatura. Tendo promulgado o mandado universal, sede perfeitos como eu sou perfeito, o Pai encarregou o Filho Eterno da execução dessa realização formidável. E o Filho Eterno compartilha a realização dessa missão superna com o seu coordenado divino, né, o Espírito Infinito. Assim, as deidades cooperam efetivamente no trabalho de criação, controle, evolução, revelação e ministração, e, se for necessário, de restauração e de reabilitação. De maneira resumida, o Pai capacita o homem com a mente capaz de refletir, né, de olhar para dentro de si, envia dádivas espirituais para o homem, né, na condição de perceber o caminho divino e guiá-lo rumo à perfeição. Os filhos de Deus, eles se engajam em revelar a verdade, né, e os padrões espirituais, abrindo assim o caminho para que o homem trilhe. Caminhar por esse caminho é ir se ajustando à realidade, ir modificando as imperfeições à medida que vai descobrindo novos e mais belos padrões, né, de vida, de conduta. Os filhos de seres imperfeitos, munidos de livre decisão, podem imaturamente escolher os caminhos do mal e se rebelarem contra o plano do desenvolvimento celestial. A misericórdia sempre tentará salvar esses pensadores em erro, dando ministrações de todos os tipos, mostrando que o caminho do erro não é a melhor escolha e dando
a oportunidade de arrependimento para essas personalidades. A implementação do esquema de progressão mortal parece ser um dos principais serviços do universo, presentemente organizado, e a maioria das inumeráveis ordens de inteligências criadas está direta ou indiretamente engajada em fazer, em alguma fase, com que esse plano progressivo de perfeccionamento progrida. Então, quando a gente diz aqui ajudantes do universo, eles estão atuando, né? Assim, eu sou levado a acreditar, por isso que a gente acabou de ver, que eles estão ajudando nesse plano e em outros planos também, né? Mas tudo isso faz parte dessa grande engrenagem que é tão importante, né? E hoje a gente vai falar de algumas personalidades que estão diretamente ligadas nesse imenso empreendimento, né? Personalidades que a gente vai ver hoje é o brilhante estrela matutino, os brilhantes estrelas vespertinos, os arcanjos, mas também fazem parte outras personalidades aqui, eu vou falar delas aqui na frente também. Então, são os filhos de Deus do universo local que possuem as suas funções na administração de todo o plano de existência divina. Então, o que acontece? À frente de todas as personalidades de Nébadon está o Filho Criador e Mestre Micael, né? Pai soberano do universo, coordenado em divindade e complementar pelos seus atributos criativos está a ministra divina de Salvington, o espírito materno do universo local. E esses criadores são, em um sentido muito literal, o pai e a mãe de todas as criaturas nativas de Nébadon, né? Então, o primeiro, né, é o brilhante estrela matutino. Depois a gente tem aí os brilhantes estrelas vespertinos, os arcanjos, os assistentes mais elevados, os altos comissionários, os supervisores celestes, os educadores dos mundos das mansões. Então, da primeira ordem de ajudantes do universo, a dos brilhantes estrelas matutinas, só há um ser em cada universo. Esse ser é o primogênito entre todas as criaturas nativas de um universo local. Então, assim, ele é o primeiro a ser, né, criado, né? O brilhante estrela matutino do nosso universo é conhecido como Gabriel, de Salvington, e é o comandante executivo de todo Nébadon, atuando como representante pessoal do Filho Soberano e porta-voz da sua consorte criativa. Então, o primeiro a ser criado aí é o Gabriel, o anjo Gabriel. Então, aqui ele está destacado, né? O livro o livro diz, e embora, né, com toda certeza o Pai Universal governe a sua vasta criação, ele funciona na administração de um universo local por intermédio da pessoa do Filho Criador. Nem o Pai atua pessoalmente, de outro modo, nos assuntos administrativos de um universo local. Esses assuntos são confiados ao Filho Criador e ao espírito materno do universo local e aos múltiplos filhos deles. Os planos, as políticas e os atos administrativos no universo local são formados e executados por esse filho, que, conjuntamente com o seu espírito materno coligado, delega poder executivo a Gabriel e a autoridade da jurisdição aos pais da constelação, aos soberanos dos sistemas e aos príncipes planetários. A gente vê que tem uma cadeia hierárquica aí, né? Uma escala superior aí de todos esses seres. Se a gente pesquisar o termo Gabriel naquela ferramenta de busca, a gente vai encontrar mais de 130 referências em todo o livro, né? De maneira bem resumida, é importante a gente saber que, quando Micael se encontra fora de Salvington, o seu posto é assumido por Gabriel, né? Que então funciona como regente do universo de Nébadon. Gabriel de Salvington é como o filho do universo em divindade
de natureza, embora consideravelmente limitado em atributos de deidade. Então, o brilhante estrela matutino não é um criador, mas é um administrador maravilhoso, sendo o representante administrativo pessoal do Filho Criador. Afora a criação e a transmissão da vida, o Filho e o Espírito materno nunca deliberam sobre procedimentos importantes no universo sem a presença de Gabriel. Então, vejam, né, como que é a relação dele aí, né, com toda a administração do universo. Gabriel de Salvington é o comandante executivo do universo de Nébadon e o árbitro de todos os apelos executivos que dizem respeito à sua administração. Esse executivo do universo foi criado com dons plenos e apropriados ao seu trabalho. Então, assim, já foi criado para isso, né? E adquiriu experiência também com o crescimento e a evolução dessa criação que ele faz parte, né? Gabriel e a sua equipe não são instrutores, né? Então, assim, eles não estão engajados no trabalho de ensinar, eles são administradores. Nunca se soube que houvessem deixado seus trabalhos regulares, excetuando-se quando Micael esteve encarnado aqui na Terra como criatura. Durante essa auto-outorga, Gabriel esteve sempre atendendo à vontade do Filho encarnado e, com colaboração do União dos Dias, tornou-se o diretor de fato dos assuntos do universo. Nessas últimas auto-outorgas, Gabriel tem sido identificado intimamente com a história e o desenvolvimento de Urântia, desde a auto-outorga mortal de Micael. Então, assim, é bem interessante, né, a gente saber disso. Outra coisa interessante aqui é, durante os primeiros tempos de Nébadon, Gabriel trabalhou completamente sozinho com Micael e o espírito criativo. À medida que o universo cresceu e os problemas administrativos multiplicaram-se, ele foi promovido com um quadro pessoal de assistentes, né? Assistentes não revelados aqui, e finalmente esse grupo cresceu com a criação do corpo dos estrelas vespertinos de Nébadon. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, desse corpo de brilhantes estrelas vespertinas. Eu achei essa imagem aqui interessante para poder representar o que eu quero dizer aqui, mas, assim, ela não tem assim, respaldo na revelação, né? Foi só porque eu achei bonita mesmo. Então, desses seres maravilhosos, importa a gente ressaltar aqui, né? Eles são projetados pelos Melquisedeques e são trazidos à existência pelo Filho Criador e o Espírito Criativo. Eles servem em muitas funções, mas principalmente eles são como oficiais de ligação de Gabriel. Então, assim, um ou mais desses seres funcionam como representantes de Gabriel na capital de cada constelação e sistema, né, em Nébadon. Então, assim, eles estão ali representando estrategicamente Gabriel. Eles representam Gabriel também nos conclaves, né? Um serviço também parecido é prestado por eles ao corpo dos filhos instrutores da Trindade. O livro ainda fala, né, que Gabriel ele não pode, ele não tem onipresença, né? Então eles fazem esse elo de ligação aqui, participando, né, desses conclaves, dessas reuniões importantes, né, e depois passando tudo para ele. Os brilhantes estrelas vespertinos são uma ordem dual excepcional, da qual alguns fazem parte por dignidade de criação e outros, né, por serviços prestados. Então, assim, uns são criados e outros alcançam esse posto, né? O corpo de Nébadon atualmente conta com 13.641 desses superanjos, há 4.833 que foram criados assim, enquanto 8.809, né, quase o dobro aí, né, são espíritos ascendentes que alcançaram essa meta por prestarem serviços elevados.
Muitos desses estrelas vespertinos ascendentes começaram as suas carreiras no universo como serafins. Outros ascenderam de níveis de vidas irrevelados, né, da criatura. Como a meta a ser alcançada, esse alto corpo nunca está fechado para os candidatos à ascensão, desde que o universo não esteja estabelecido em luz e vida. Então, assim, enquanto o universo não estiver estabelecido em luz e vida, as criaturas dele, principalmente aqui os serafins e algumas outras, podem chegar nesse nível aqui e servir junto com esse corpo. Então, eles são facilmente visíveis para as personalidades moronciais e para certos tipos materiais de supramortais. Supramortais é como, por exemplo, os seres humanos que estavam no estágio moroncial e se propuseram a vir, por exemplo, ajudar o filho, o Lanonandek, né, um governante de planeta, né, eles vieram como corpo de assessores do príncipe. Aí, quando eles ganham aquele corpo material aqui, eles são supramortais, né? Então, assim, eles conseguem ver também os brilhantes estrelas vespertinas. A Gavalha é o primogênito desses superanjos, é também o comandante dessa ordem, né, aqui no nosso universo local. Desde que Cristo Micael retornou da sua alta outorga triunfante em Urântia, Gavalha tem sido designado para ministrar os mortais ascendentes, e nos últimos 1900 anos de Urântia, seu colaborador Galântia tem mantido sede central em Jerusalém, onde passa cerca de metade do seu tempo. Galântia é o primeiro dos superanjos ascendentes a alcançar esse alto status. Então, Galântia, ele ascendeu, né? Ele não foi criado assim, e ele é o primeiro a conquistar um status tão elevado, né? Eles funcionam aos pares, né? E uma coisa que o livro diz também é que um dos altos deveres dos estrelas vespertinos é acompanhar os filhos avonais de alta outorga nas suas missões planetárias. Do mesmo modo que Gabriel acompanhou Micael na sua alta outorga em Urântia. Os dois superanjos acompanhantes são as personalidades superiores nessas missões, servindo como comandantes adjuntos dos arcanjos e todos os outros designados para tais tarefas. É o mais experiente desses superanjos no comando, que no tempo e na idade oportunos diz ao filho avonal auto-outorgado: cuida dos assuntos do teu irmão. Então, assim, eu achei isso aqui bem legal, né? Que eles sempre estão ali atuando. E no caso de Micael, quando ele veio, o brilhante estrela matutino veio com ele, né? Mas no caso de um avonal, quando vem, são os brilhantes estrelas vespertinos que o assistem. Pares semelhantes desses superanjos são designados para o corpo planetário de filhos instrutores da Trindade, na obra de estabelecer a idade de pós-outorga ou do amanhecer espiritual de um mundo habitado. Nesses compromissos, os estrelas vespertinos servem como ligação entre os mortais do reino e os corpos invisíveis de filhos instrutores. Muitos desses maravilhosos seres participaram do processo de entrega desses documentos que até hoje, né, a gente estuda aqui nas nossas reuniões. Então, quem tiver curiosidade, pode colocar lá também na ferramenta de busca, né, Brilhante Estrela Vespertina, vocês vão ver o tanto de documentos que foram auspiciados por brilhantes estrelas vespertinas, né? Então, aqui essa representação gráfica, né, voltando a ela aqui, a gente tem aqui o mundo dos estrelas vespertinas, né? Então, o sexto grupo, né, de sete mundos de Salvington e os seus 42 satélites tributários estão entregues à administração dos brilhantes estrelas vespertinas. Então, esse aqui é o sexto mundo, né? E todos os satélites, né, deles estão entregues à administração dos brilhantes estrelas vespertinas.
Os 7 mundos primários são presididos pelas ordens criadas, né, de superanjos, enquanto os satélites tributários são administrados pelos estrelas vespertinos ascendentes. Por isso aqui. Os satélites dos 3 primeiros mundos são devotados às escolas dos filhos instrutores e estrelas vespertinos, dedicado a personalidades espirituais no universo local. Os próximos 3 grupos são ocupados por escolas conjuntas similares, devotadas ao aperfeiçoamento dos mortais ascendentes. Os satélites do 7º mundo são reservados às deliberações trinas dos filhos instrutores, estrelas vespertinos e finalitores. Em tempos recentes, esses superanjos identificaram-se intimamente com o trabalho no universo local do corpo de finalidade e há muito tem se associado aos filhos instrutores. Existe uma ligação de enorme poder e importância entre os estrelas vespertinos e os mensageiros por gravidade, ligados ao grupo de trabalho dos finalitores. O 7º mundo primário está reservado às questões não reveladas e pertinentes às futuras relações que se estabelecerão entre os filhos instrutores. Os finalitores e os estrelas vespertinos, em consequência da emergência completa da manifestação no superuniverso da personalidade de Deus o Supremo. Então, aqui essa representaçãozinha aqui, né, para ficar mais claro aqui para a gente. Esse aqui seria um zoom desse esquema aqui, né, onde a gente pegou só o círculo. Ok. Então, a próxima classe que a gente vai ver aqui, né, a terceira classe, é a dos arcanjos. Então, os arcanjos são uma progenie do Filho Criador e do Espírito Materno do Universo, né, também. São o tipo mais elevado entre os altos seres espirituais produzidos em grandes números em um universo local, sendo que na época do último registro havia quase 800 mil em Nébadon. Eu peguei essa imagem aqui para poder representar eles aí. Também não foi motivado assim, né? Só peguei ela da internet. Não tem nenhum embasamento não do livro. Então, os arcanjos são um dos grupos, né, de personalidades do universo local que não se encontram normalmente sob a jurisdição de Gabriel. Tá? E eles não estão, de modo algum, ligados à administração rotineira do universo. Eles permanecem dedicados ao trabalho de sobrevivência da criatura e à continuidade da carreira ascendente dos mortais do tempo e do espaço. Embora não estejam ordinariamente sujeitos à direção de Gabriel, algumas vezes os arcanjos atuam sobre a autoridade dele, né? E também colaboram com os outros ajudantes do universo, como as estrelas vespertinas, né? Então, essa parte aqui eu achei interessantíssima, pessoal. O corpo de arcanjos de Nébano é dirigido pelo primogênito dessa ordem. Em tempos mais recentes, uma sede divisional de arcanjos tem sido mantida em Urântia. Olha só, então, tem uma sede divisional de arcanjos aqui, né, no nosso mundo. É esse fato inusitado que logo chama a atenção dos estudantes visitantes vindo de fora de Nébadon. E, entre suas observações iniciais de transações no intra-universo, está a descoberta de que muitas das atividades ascendentes dos brilhantes estrelas vespertinos são dirigidas a partir da capital de um sistema local, o de Satânia. Num exame posterior, eles descobrem que certas atividades dos arcanjos são dirigidas de um pequeno mundo habitado, aparentemente insignificante, chamado Urântia. Então, segue-se a revelação da auto-outorga de Micael em Urântia,
imediatamente surge um interesse súbito e crescente por vós e pela vossa humilde esfera. Então, assim, eu fico imaginando, né, como nós somos aí fonte de especulações deles, né, eles realmente assistem o que acontece aqui conosco. Acredito que tem ali suas formas de fazer isso. Aí o que acontece? Ele diz assim também: podeis compreender o significado do fato de que o vosso humilde e confuso planeta haja passado a ser uma sede divisional para a administração do universo e para a direção de certas atividades dos arcanjos, que tem a ver com o esquema de ascensão ao paraíso? Isso, sem dúvida, prognostica uma concentração futura de outras atividades ascendentes no mundo de auto-outorga de Micael. Interessante isso. E empresta uma importância imensa e solene à promessa pessoal do mestre: eu virei novamente. O livro ainda diz que, em geral, os arcanjos são designados para o serviço de ministração da ordem avonal, né, de filiação, mas não até que tenham passado por um aperfeiçoamento preliminar extensivo em todas as fases do trabalho dos vários espíritos ministradores. Então, um corpo de 100 deles acompanha cada filho do paraíso na sua auto-outorga em um mundo habitado, sendo designados temporariamente para servir com ele no decorrer da sua carreira, né, de auto-outorga. Caso o filho magisterial deva tornar-se o governante temporário de um planeta, esses arcanjos atuariam como cabeças a dirigirem toda a vida celeste naquela esfera. E ainda continuando, né, os reveladores dizem que 2 arcanjos mais experientes são sempre designados como ajudantes pessoais de um avonal do paraíso em todas as missões planetárias envolvendo ações judiciais, missões magisteriais ou encarnações de auto-outorga. Quando o filho do paraíso dessa ordem houver completado o julgamento de um reino, e quando os mortos forem convocados para o registro, a assim chamada ressurreição, torna-se literalmente verdade que os guardiões seráficos das personalidades adormecidas responderão à voz do arcanjo. A lista de chamada do término de uma dispensação é promulgada por um arcanjo assistente. Esse é o arcanjo da ressurreição, algumas vezes chamado o arcanjo de Micael. Então, o 7º grupo de mundos em torno de Salvington, com os seus satélites interligados, é dedicado aos arcanjos, né? Então, ele diz assim, a esfera número 1 e todos os 6 satélites tributários são ocupados pelos custódios dos registros da personalidade. Esse enorme corpo de registradores ocupa-se em manter em dia os registros de cada mortal do tempo, desde o momento do nascimento, passando pela sua carreira no universo, até que tal indivíduo ou deixe Salvington indo ao regime do superuniverso, ou é apagado dos registros da existência por um mandado dos anciões dos dias. Então, tudo está registrado, né? Tudo é registrado e fica aqui nesse mundo. E esses mundos que os registros da personalidade e as garantias da identificação são classificados, e é nesse mundo que os registros da personalidade e as garantias da identificação são classificados, arquivados e preservados durante o tempo que transcorre entre a morte física e a hora da repersonalização, a ressurreição depois da morte, né? Então, assim, tudo é registrado, né? E classificado, arquivado, e tudo vai ser levado em consideração, né? Depois
para a ressurreição, depois da morte. Então, pessoal, essas são as personalidades espirituais que prestam o serviço a Deus no universo local. E aí, né, tudo que eles estão fazendo é ministração, né? Desde a organização de documentos com parte da história de um indivíduo até a própria ministração ali de trazer uma mensagem, né, como o livro de Urântia, né? Porém, esse serviço, ele não é exclusividade deles, né? As obrigações com o bem-estar e a salvação dos humanos é de todo ser que descobre a realidade espiritual, né? Todo ser que descobre a realidade espiritual se torna, né, realmente um cidadão do universo, um filho de Deus. E esse é o dever eterno no qual as personalidades demonstram o amor, né, e o cuidado, né, não só pela pessoa em si, mas pela alma daquela pessoa, né, do irmão. E aí é onde surge, né, a irmandade espiritual, né? Uma vez Jesus estava falando e os perseguidores dele chegaram e os apóstolos falaram assim: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, né? E Jesus ele fala assim: não, mas quem é minha mãe e meus irmãos, né? Senão esses que ouvem as minhas palavras, né? Então assim, isso denota, né, a existência de uma família espiritual, né? Uma família de alma, uma família acima da família humana, né? Então assim, ligada, né, nessa realidade espiritual. E eu queria trazer também aqui as palavras de Jesus, né, que, a meu ver, ela nos engloba também nessas funções também, né, principalmente ali na ministração. E o que esse primeiro trecho aqui diz, né? Bom, antes de ler, todas as personalidades mortais, materiais que estão em evolução, também atuam nesse trabalho, né? Isso acontece à medida que essa personalidade ela se auto-identifica como filho de Deus, né? Ou seja, ela se espiritualiza, então esse mortal ele vai ser alvo, né? Tanto de ministração e também vai ser ministrador. Veja o que Jesus diz, né? Todo o plano, Jesus diz, não, veja o que diz aqui nesse trecho, né? Todo o plano ascendente de progressão dos mortais é caracterizado pela prática de comunicar a outros seres novas verdades e experiências tão logo adquiridas. Isso aqui no regime do sistema, né? Quando a gente está no nível moroncial, né? Mas aqui, ó, ele diz assim: todo plano ascendente de progressão dos mortais é caracterizado pela prática de comunicar a outros seres novas verdades e experiências tão logo adquiridas. Então, assim, eu já começo a perceber também que se eu aprendo alguma coisa, eu passo adiante para outros também, né? Vós fazeis o vosso caminho pela longa escola da realização no paraíso, servindo como mestres aos alunos que estão imediatamente atrás de vós na escala da progressão. Então, assim, o contexto disso aqui é no regime do sistema, né? Mas Jesus, ele continua aqui dizendo assim, ó, não há aventura mais apaixonante no curso da existência mortal do que o regozijo de atuar como um parceiro na vida material, que se une à energia espiritual e à verdade divina, em uma das suas lutas triunfantes contra o erro e o mal. É uma experiência maravilhosa e transformadora tornar-se o canal vivo da luz espiritual para os mortais que permanecem na escuridão espiritual. Se fordes mais abençoado no conhecimento da verdade do que esse homem, a necessidade dele deveria desafiar-te. Certamente não és o covarde que ficaria na praia vendo perecer um semelhante que não sabe nadar. Quanto mais valiosa é a alma daquele homem que se debate nas trevas, se comparada ao seu corpo afundando na água. Então, Jesus está ressaltando aqui, né, o dever moral de uma pessoa sabedora da verdade de estender
né, de certa forma, a mão para aqueles que estão no erro, que estão no pecado, chegar e ministrar, né? Mostrar uma luz para aquela pessoa. E esse outro texto aqui, que é visto às vezes como um texto pesado, né? Mas ele é muito esclarecedor. E ele diz assim, né? Eu vou ler essa parte dele toda aqui para chegar aqui no final, né? A salvação não é para quem... São palavras de Jesus. Salvação não é para quem não está disposto a pagar o preço da dedicação de todo o coração a fazer a vontade do meu Pai. Quando no vosso espírito e na vossa alma tiverdes dado as costas ao reino do Pai, é inútil com a mente e com o corpo ficar diante dessa porta e bater, dizendo: Senhor, abre para nós. Também nós gostaríamos de ser grandes no reino. Então eu declararei que vós não sois do meu aprisco, e não vos receberei para entrardes entre aqueles que lutaram a boa luta da fé. Então, aqui, ó, lutar a boa luta da fé. Aí daqui mais na frente ele vai dizer o que é essa luta, né? E ganharam a recompensa do serviço não egoísta ao reino, ainda na terra. E quando disserdes, não bebemos e comemos contigo, e tu não ensinastes nas nossas ruas, então novamente eu declararei que vós sois estrangeiros espirituais, que não fomos companheiros no serviço de ministração da misericórdia do Pai na terra. Né? Como a gente viu lá, isso aqui faz parte, né, do plano de Deus, né? A ministração da misericórdia. E Jesus estava falando aqui, né, que fazer parte desse serviço de ministração ele é importante, né? E que aqueles que não participaram desse serviço, ou seja, que deixaram de ministrar a misericórdia do Pai àquelas pessoas que estão em necessidade, ele vai dizer que não as conhece, né? E que então o juiz de toda a terra dirá a vós: afastai-vos de nós todos que desfrutaram das obras da iniquidade. E aí o que acontece, né? Continuando aqui, pelas palavras de Jesus aqui, ó, nesse texto, a gente pode ver o seguinte: quando existe uma conexão viva entre a divindade e a humanidade, ainda que a humanidade ore de modo impensado e ignorante pela despreocupação egoísta e por realizações vaidosas, só poderia haver uma resposta divina, que os talos dos ramos vivos deem mais e maiores frutos do Espírito. Quando o ramo da videira está vivo, só pode haver uma resposta a todos os pedidos, que se produzam mais uvas. De fato, o ramo existe apenas para produzir uvas, e nada pode fazer além de gerar frutos, né? De produzir uvas. E assim o verdadeiro crente existe apenas com o propósito de conhecer, de conceber os frutos do Espírito, amar o homem como ele próprio tem sido amado por Deus, né? Que nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. E aí a gente se pergunta, né, como foi o amor que Jesus nos amou? Foi um amor de ministração, né? Foi um amor de entrega da vida em prol de nos livrar do erro, né? Então, assim, amar dessa forma, amar como, é dedicar também o nosso tempo em prol do reino, né? De usar a minha inteligência, né? A minha mente, usar a minha boca, usar o meu tempo, para que esse trabalho continue, né? Porque, assim, nenhum anjo vai chegar aqui e vai falar com uma pessoa. Então, é lógico que nós, que somos carnais, materiais, entendamos isso e ajudamos outras pessoas e sejamos uma interface entre o divino e o humano, né? É muito mais fácil a pessoa ela escutar uma outra pessoa, né? Porque nós somos seres sociáveis. Então eu chego à conclusão de que esse não é só o trabalho espiritual, né, desses seres que a gente falou, é também o nosso trabalho, né? E para finalizar, eu trago esse outro texto aqui também, né? Que vai mostrar uma outra realidade
para a gente. Quando haviam dado uns poucos passos mais, Jesus voltou-se para Pedro e pela terceira vez perguntou: Pedro, tu me amas verdadeiramente? E Pedro, então, levemente ferido pela desconfiança aparente que o mestre teria tido dele, disse com muita emoção: Senhor, sabes de todas as coisas e, portanto, sabes que real e verdadeiramente eu te amo. Então Jesus disse: Alimenta minhas ovelhas. Não te esqueças do rebanho. Sê um exemplo e uma inspiração para todos os teus irmãos, pastores. Ama o rebanho como eu te amei e te devota ao bem-estar dele, e como eu devotei minha vida ao teu bem-estar, e segue os meus passos até o fim. Portanto, agora aqui no fim, Jesus nos mostra uma forma superna de demonstrar amor e fidelidade ao reino, ou seja, de demonstrar esse serviço ao reino. Isso todas essas personalidades que a gente viu, o brilhante estrela matutino, os brilhantes estrelas vespertinos, os arcanjos fazem. E ele agora está entregando esse serviço aos humanos, aqui na figura de Pedro. Só que cada um de nós somos Pedro hoje. A menos que a gente ouça isso e fale assim, nossa, que bonito, que bacana, eu acho tão lindo. Não, mas é para nós. Aquele que tem percepção, é um pedido de ajuda. Fala assim, olha, os meus filhos estão precisando desse serviço. Mas fala assim, Senhor, tomara que o Senhor arranje alguém. Não é essa a resposta que ele espera a resposta eis-me aqui, Senhor, usa-me, faça de mim a sua vontade. Isso é colocar o reino em primeiro lugar, isso é querer, o reino. Então, com essas palavras aqui de encorajamento espiritual, eu me despeço e agradeço a vocês pela presença hoje. E a gente abre aí também para as perguntas. Obrigado, pessoal. Vocês acham que é também o nosso dever, esse trabalho de ministração que o livro fala? Bom, eu acho que sim, né? Porque o próprio apóstolo diz que a fé sem obras é morta, né? Então, por mais que persevere a nossa fé, eu acho que a gente tem que sair do conceito só de adoração para a questão assim de serviço aos outros. Mas serviço assim, eu digo assim, o serviço pode ser uma companhia, pode ser uma palavra, né, que você vai fazer para você expressar essa bondade que vem no nosso coração e na mente iluminada pelo Espírito da Verdade, né? Então eu penso que esse serviço de ação sem retribuição, sem querer ter alguma coisa em troca, eu acho que isso é a melhor ministração. E eu penso também que ela continuará, é a única coisa que continuará como serviço no reino futuro, né? Mesmo após a morte. Porque é o trabalho, é o ofício divino, é amar e demonstrar esse amor por pura gratuidade, não por nada de obter nada em troca, nem nessas questões hierárquicas, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que subir para o outro nível. Eu acho que essa subida para o outro nível, digamos assim, é o resultado daquilo que você alcançou em você mesmo. Penso assim. Maravilhoso, Helder. Maravilhoso. Eu também acredito dessa forma mesmo. E à medida que você vai
conhecendo e tendo essa autonomia, né, no conhecimento, naturalmente isso vai se tornando também uma ministração voluntária, né? Você vai ali cada vez mais ajudando os irmãos que estão tateando, tentando achar o caminho, né? A gente tem ali uma revelação da verdade e temos irmãos com dúvida, ou seja, os campos estão brancos esperando operários que trabalhem nele, né? E aí os apóstolos oraram pedindo, Senhor, envia operários para a vossa messe. E hoje aqui estamos, operários da messe. Operários da messe. Bom, eu vejo assim, quando a gente está estudando, essas personalidades, nós vemos que tem as criaturas descendentes, que tem um determinado objetivo no universo, que é dar suporte, inclusive, à carreira ascendente. E dentro da classe dos descendentes, cada um tem uma função diferente, né? Uns governam, outros entregam mensagens, outros controlam energia, outros criam nebulosas, e assim por diante. Uns têm progenie, outros não, então cada um tem uma função diferente. Nós, como seres ascendentes, a nossa maior preocupação, o livro diz, é que nós devemos nos preocupar principalmente com a nossa carreira ascendente, e buscar o contato com o ajustador e gerar a nossa alma para que a gente possa sobreviver. Essa é a nossa função aqui na Terra. Agora, Jesus, por exemplo, ele veio cumprir uma outra missão. A missão de Jesus era viver a vida, experienciar a vida de um dos níveis da sua criação. Ele veio viver aqui a vida humana, a vida de um homem. Como ele já tinha vivido outras experiências, aí ele veio aqui para viver a vida de um homem. Depois de ter cumprido essa missão, que Gabriel apareceu ele e falou assim, olha, agora você está por conta, você decide o que você vai fazer. A soberania do universo você já adquiriu, porque você cumpriu a missão de viver a vida na carne. E Jesus resolveu ficar e se tornar uma revelação para o mundo. Agora, uma outra missão, e que é diferente da nossa missão. Jesus se tornou um filho de Deus do paraíso, agora, a partir desse momento, substituindo, por exemplo, um filho magisterial, um filho dainal, que seria um filho do paraíso e que viria cumprir uma missão dessas aqui. Nessa missão, Jesus decidiu, ele criou uma estratégia e ele planejou como ele faria essa missão. Nesse planejamento, uma das coisas seria escolher 12. Esses 12 tinham suas funções, e Jesus falava para eles, olha, de vocês eu cobro mais, porque vocês são meus 12 discípulos. Então, tem muitas orientações ali que Jesus fazia, que era fechada ao grupo. Jesus não falava essas coisas ao público, por exemplo. Então, a gente precisa separar aquilo que Jesus cobrava dos discípulos, inclusive, que, assim, olha, vocês vão passar dos apóstolos. Dos 12 apóstolos. Isso. Vocês vão passar por uma perseguição, vocês estarão dispostos a dar a vida para que essa mensagem seja levada pelo mundo afora? Então, assim, nós tínhamos ali um nível dos 12, que era um nível mais próximo. Nós tínhamos um grau um pouco diferente, que era direcionado aos discípulos, aqueles outros. Por exemplo, nós tínhamos os 70, que foram escolhidos, eles tinham funções específicas, que não era a função dos 12, mas tinha a sua importância. E tinha o ouvinte geral, os cidadãos do reino terrestre que estavam ali ouvindo a mensagem desses pregadores. Então, eu creio que cada um tem uma função diferente e cada um teve uma entrega diferente. Se hoje nós nos consideramos os mensageiros da quinta revelação no mesmo nível que eram os 12 apóstolos de Jesus, que eram os mensageiros da quarta revelação, eu entendo que nós temos sim que ter um compromisso com essa revelação. E eu creio que tudo isso que nós fazemos, quantas horas nós nos dedicamos somente à escola orante, né? Quantas quartas-feiras nós estivemos aqui
E aqueles que preparam as aulas, quantos outros dias mais para preparar essa aula? E outros eventos, não só da quarta, e tantas outras coisas. Uns viajam para lá, outros vão para fora do país, né? Sueli, Henrique. Então, cada um está dedicando a sua vida, seu tempo, muitas vezes investimento financeiro, muitas vezes um tempo que você poderia estar com a família que não está. Então, tudo isso é uma dedicação. Talvez hoje Jesus não exija de nós que a gente morra pregado na cruz de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro, mas exige de nós um sacrifício, né, de tempo, de dinheiro, e eu vejo que muitos estão fazendo isso. E eu acho que isso tem um valor. Eu tenho certeza que Deus leva em conta o nosso esforço, né, a nossa dedicação. Agora, nem todos vão ouvir esse chamado. Algumas pessoas vão descobrir a revelação, elas vão ler o livro durante e vão se sentir preenchidas. E elas não vão sentir o mesmo chamado de que agora que eu li, eu vou me tornar um disseminador da revelação. Nem todos têm esse chamado. Nem todos sentem isso. Não tem problema. Cada um com o seu chamado. É para isso que nós trabalhamos, para que a revelação alcance as pessoas. E devemos entender que nem todos serão chamados a se tornar disseminadores. Eu acho que esse toque é um toque interno, é um chamado do ajustador. Nem todas as pessoas estão dispostas a pagar isso, né, esse preço. Então, eu entendo que o nosso trabalho, ele pode ser um trabalho de compromisso nesse nível, como pode ser só a carreira ascendente e o contato do ajustador e construir a sua alma e avançar pelos universos, né? É claro que tudo isso demanda seguir a ordem do Pai, que é ser de perfeitos, como eu sou perfeito, seguir o mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É claro que para obter a salvação e para gerar alma e para nascer de novo, demanda essas atitudes, demanda produzir os frutos do Espírito, né? Mas eu ainda ressalto que nem tudo que foi dito ali, o que foi dito a Pedro, por exemplo, não cabe a mim, porque eu estou em outro momento, estou em outra época. O Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz, né? Eu acho que Jesus não está pedindo isso de mim, mas ainda assim eu dedico tempo e procuro fazer o meu melhor, e eu creio que todos estão procurando. Mas o que eu queria dizer é isso, que eu consigo separar cada um dos trechos do livro no contexto do que está sendo dito, para quem está sendo dito, e em que grau essa pessoa era o chamado dessa pessoa. Qual era o grau do chamado dos 12 apóstolos? Qual era o grau do chamado dos 70 discípulos? E qual era o grau do chamado da população comum? Então, cada um, né, responde conforme o seu compromisso. Muito bom, muito bom. Eu penso assim, que aqui como ilustra bem essa parte em que Jesus está falando com o rapaz a respeito de você não seria a pessoa que veria o seu irmão afogando na água, né, o seu corpo físico, e ficaria de braços cruzados. Certamente todos nós aqui teríamos uma atitude. Aquelas pessoas que não sabem nadar, certamente correriam a uma outra pessoa e falavam assim, acode aqui, mas tentaria alguma ação. Agora, aquela pessoa que sabe nadar, muitas vezes um atleta de natação, e cruza os braços, né? O atleta de natação, ele é aquela pessoa que já está letrada no livro, que já conhece, e que muitas vezes vê uma pessoa ali tateando no escuro espiritual e fala assim, não vou dizer nada não, com medo de me lindrar a pessoa. Às vezes com medo de, mas se eu falar, ela não vai gostar.
o que Jesus fala a respeito de fidelidade, né? A nossa fidelidade, o nosso fruto do Espírito é isso. Ele está falando assim, olha, eu estou te entregando algo na sua mão, pode guardar no seu bolso, né, com medo. Porque, assim, você falou de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. A gente, muitas vezes, não vai ser levado à morte numa cruz, né? Mas nós vamos, em todo momento, estar diante de testes, né? Testes da nossa fé. Nossa fé pode estar sendo testada, né? Testada diante de, no meu caso aqui, diante de um aluno, que muitas vezes eu posso falar a verdade para ele, mas eu corro o risco dele parar de pagar a mensalidade. Mas esse risco fica muito pequeno se eu souber o tamanho do valor da alma daquela pessoa. Então, assim, eu posso até perder o aluno, mas se eu vier a ganhar a alma daquela pessoa. Entendeu? Então, esse é o trabalho que fica para mim, fica claro aqui, de ir e ser luz no caminho daquela pessoa. Entendeu? E mostrar de maneira amorosa, mas estender aquela mão, esperando pacientemente que ela segure e que você tenha ali a condição de dar aquela força para que ela saia. É disso que ele está falando, né? Fala assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas fala assim, tá, mas ele está falando por aqueles apóstolos. Sim, os ensinamentos de Jesus, se eles forem tomados apenas para um grupo local ali, eles morrem naquele momento do tempo e do espaço. Eles não podem ficar presos ali. Senão eles não estariam nem aqui no livro, né? E se há amor nessas palavras de misericórdia, quando eu as escuto, o mínimo que eu almejo fazer é colocá-las em prática também. Entendeu? Fala assim, tá, tudo bem, ele não falou diretamente para mim, mas eu me sinto no dever moral, a partir do momento que eu conheci essas palavras, de não deixá-las represadas só para mim. Agora, não é fácil eu sair e falar para uma pessoa, muito mais para aqueles que precisam, né? Não é fácil falar para uma pessoa, e principalmente para os que precisam realmente. Você vai dizer, mas você está julgando a pessoa? Não, ué. A gente sabe que pelos frutos a gente conhece as pessoas. Então, assim, são alvos do amor de Deus. Julgando ninguém, né? Chegar com a verdade para uma pessoa que muitas vezes está apaixonada pelo erro, vai ser um choque para ela, tal. Mas, dependendo da maneira com que você chegue, é uma oportunidade que você está dando para ela acordar, para ela olhar o caminho de Deus e falar assim, realmente, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, tomar um rumo na minha vida. Se ninguém, né, for sincero com a outra pessoa e falar assim, olha, meu amigo, você está perdido nesse caminho. Ele nunca vai sair daquele caminho de erro, se ninguém chegar. Qual é o pai, qual é a mãe que, vendo o seu filho entrar por um caminho de erro, ele não vai chegar e orientar? É essa a pergunta, né? Então, assim, amar como Jesus amou é amar aquela pessoa, a alma dela, né? Amar como se ama um filho. Eu penso dessa forma. Mantovani, você ia falar alguma coisa? Eu tenho comigo que é exatamente isso, a exata ideia daquilo que nós estamos fazendo aqui durante quase 3 anos e meio já, né? Eu faço uma pequena ressalva, baseada inclusive no livro de Urântia, que todo esse embasamento nosso durante todo esse tempo é justamente para nos darmos o suporte necessário de conhecimento para chegarmos um dia e tomarmos essa grande decisão que você tanto apregou, Adriano.
Eu tenho por mim que nós somos, sim, missionários e que vamos, a partir desse conhecimento adquirido, que está quase chegando ao fim o nosso curso, né? Para ser assim, de uma maneira ainda, para me justificar durante todo esse tempo aí, né, que a gente não partiu, por exemplo, para o jogo mesmo. Eu acredito, então, que só estamos nos preparando cada vez mais, né, para chegar àquele ponto de tomarmos essa decisão que tem que ser indiscutível, irretratável e irrefutável. E quando eu vejo, quando o Adriano fala, por exemplo, quem é que não vê uma pessoa se afogando e não estende a mão? Quem é que não vê um filho indo para o caminho errado e não vai tentar orientá-lo para o caminho correto? Só que quando eu vejo os exemplos de Jesus, eu não vejo Jesus corrigindo ninguém, sabe? Eu nunca vi Jesus apontando algum erro, no sentido assim, olha, você está indo para o caminho errado. Ele sempre falava assim, ó, o caminho certo é esse aqui, ó. Ele usava sempre uma maneira propositiva. Quando fala que ele educava os irmãos, por exemplo, ele nunca falava, ó, isso está errado. Não, ele sempre falava, o certo é assim. Então, eu acho que o nosso papel não é ficar apontando o erro dos outros. Mesmo quando eu vejo um irmão errado, se eu puder contribuir, que eu contribua de forma propositiva. Que eu tente ajudar e falar assim, olha, se eu fosse você, eu faria assim, por que você não tenta ir por esse caminho? Né? Na minha visão, esse caminho é melhor. Mas eu acho que não apontar. Eu acho que talvez o que a gente esteja discordando, Adriano, de todas essas questões, seja esse tipo de visão, de ao invés de apontar, falar, você está errado, não faça isso, não é assim. Eu vejo que, pelo exemplo de Jesus, era sempre o contrário, ele sempre usava positivamente. Ó, vamos por aqui, esse é o caminho, você pode fazer assim. Se você fizer assim, vai dar certo. Então, acho que é nesse sentido. E Jesus combatia o apontar o erro. Ele falava assim, você quer apontar o cisco no olho do seu irmão? Né? Sendo que, na verdade, muitas vezes nós estamos com uma trave no próprio olho, querendo apontar o cisco no olho do outro. Então, acho que o nosso papel nesse ensinamento de Jesus é sempre, se tivermos de orientar de forma propositiva. Né? Concordo. Isso que você está falando diz respeito ao método, a forma de se falar. Você tem diversas formas de passar uma mensagem. Tem aquela ideia que o pessoal fala assim, cara, você chegou e falou que a mãe da pessoa morreu? Fala assim, não, fala que o gato subiu no telhado, depois o gato caiu, chega e desenvolve. Assim, existem diversas formas de se falar. Eu acredito realmente que o modelo de Jesus ele é o melhor, ele é o mais inspirador, mas a partir do momento que Jesus ele viu a evolução da carreira dele aqui na Terra, né, chegando muito próximo ali, quando ele consegue a sua missão de auto-outorga, ele passa a ser mais incisivo nas suas palavras. Tem um sermão aqui do livro em que você consegue diferenciar um Jesus do documento 133 de um Jesus do documento 156, eu acredito, onde ele fala o sermão que marcou uma época. E aquele sermão ali, ele foi tão incisivo, o livro conta aqui que tinha mais de 5.000 pessoas ouvindo, pouquíssimas foram as que ficaram. Elas não conseguiram o peso daquele sermão.
E aquilo abalou até mesmo os apóstolos, que já estavam treinados e já estavam há muito tempo com Jesus. Naquele momento, ele já estava falando da verdade nua e crua para eles. Então, eu consigo ver dois momentos bem claros do mestre ali. Um momento em que ele está inspirando o povo no documento 133, ele está com ideais bem, que bonito, olha só, e tá. Mas em um outro momento, ele chega para os apóstolos e fala assim: vocês também não querem ir? Por que vocês ficam perplexos com a reação desses crentes de coração frouxo? Olha como ele usa termos pesados, né? Então, gente, eu ia trazer para vocês aqui também um outro trecho aqui, né? Quando Jesus ele falou para os apóstolos, ele disse assim, né? Aqui no documento 143, ele se encontra com a mulher samaritana e os apóstolos viram aquilo, né? E eles estavam trazendo um alimento para ele, né? Oferecem e Jesus falam para eles que tinha um alimento, né? E ele fala assim: o alimento que eu tenho é fazer a vontade de Deus, né? A vontade dele, né? Que me enviou, e realizar o seu trabalho. Vós não deveis mais dizer que há tanto e mais tanto tempo ainda antes da colheita. Vede esse povo vindo de uma cidade samaritana para ouvir-nos. Eu vos digo que os campos já estão brancos para a colheita. Aquele que colhe recebe o salário e junta o fruto para a vida eterna. Consequentemente, os semeadores e os colhedores rejubilam-se juntos. Eu digo para vocês, né, também, assim, para vocês como irmãos, né, de fé, igreja é aquelas pessoas que entenderam as palavras de salvação de Jesus e levam essas palavras para as pessoas. Essas pessoas, elas se ajudam umas às outras, né? Elas se fortalecem, porque Jesus falou que elas iam para um lugar difícil de estar, um lugar onde tem pessoas aguerridas, pessoas que levam mesmo para o lado pessoal, que entendem uma coisa e aquilo, e que essas pessoas elas iriam realmente revidar, né, de alguma forma. Ele falou assim: olha, me chamaram de filho do demônio, quanto mais com vocês, né, que são os discípulos. Então, assim, se fez isso com o mestre, eles vão fazer com os outros. E ele fala assim: olha, os campos estão brancos, pessoal. Os campos estão brancos. É necessário que alguém colha. Aí como é que a gente vai colher? Você vai falar as palavras de Jesus, já parece logo que é julgamento. As pessoas falam: está me julgando. Eu li o que está no texto do livro aqui. As pessoas, elas refletem, são inteligentes e entendem que o caminho ele tem um trajeto a ser trilhado. Esse trajeto, muitas vezes, é diferente daquilo que eu idealizei na minha mente. Vou orar para eu poder conseguir chegar naquele patamar. Eu vou me espiritualizar mais. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é parar, pensar, orar, raciocinar, e falar assim: talvez, Senhor, se é isso, me dá um discernimento, né? Talvez, Adriano, seja um outro tipo de missão, porque cada um de nós temos uma missão. Sim, todos nós temos missões diferentes, cada um de nós. Por isso que cada um tem uma interpretação do livro de Urântia diferente, mas o sentido é igual para todo mundo, só que cada um ele se encaixa mais num capítulo, outro se encaixa melhor, ele entende melhor em outro. Desde que eu comecei a ler o livro de Urântia, o primeiro documento que eu não consigo sair da minha mente é o documento 47. A correção de deficiência, o mundo das mansões e o ajustador do pensamento. São os documentos que eu mais leio, que mais estudo.
Os outros têm um pouco de dificuldade, mas aos pouquinhos eu vou entendendo. Talvez o seu seja só o documento de Jesus, capítulo 4. Quem sabe? Pode ser. E é válido? É válido. Tudo é válido. Para todos nós somos... Imagina uma pessoa, o Neemias, decorar o livro inteiro, do primeiro ao último, do documento 1, 2, 3 e 4, para poder falar com todo mundo. É impossível. Ele não vai ter todo esse gabarito. Ele não vai poder falar de todos esses 4 documentos, todas as vezes, interpretar corretamente os 4 documentos. Não tem, assim, uma pessoa, cada um consegue se entrosar melhor num capítulo. Mantovani falou muito bem sobre as constelações, sobre as estrelas, eu gostei. Também vou querer umas aulas de astronomia. Então, eu não tenho nada com astronomia, eu não entendo nada. Eu só posso ouvir, mas eu não posso falar nada. As outras coisas, a parte do ajustador, eu posso dar uma opinião. Pelo menos tem uma pessoa que fale corretamente, fale tudo o que Jesus falou, fez, como está na Bíblia, como que foi corrigido, como que foi acrescentado. Ótimo, excelente. Obrigado, Sandra. Eu acho que o espírito é esse mesmo, porque à medida que se escuta uma coisa diferente do que se já tem no coração, né? É digno a gente parar você e passar para frente. Com sinceridade a gente refletir, mas espera aí. Passar para frente. O que de bem isso me acrescenta ou o que de mal isso me acrescenta? Espera aí, qual o resultado prático das palavras, né? Muitas vezes são palavras difíceis de ser ouvidas, mas qual o resultado prático dessas palavras? Elas vão me tornar mais espiritual, mais fiel, mais bondoso, né? Se for isso, pô, beleza. Agora elas vão me tornar mais medroso, elas vão me afastar mais de um comprometimento maior com Deus. E todos esses textos, como nós somos seres reflexivos, eles nos convidam a um exame de consciência. Ele é feito com sinceridade, né? Ali a sinceridade, ele é o filtro para isso. Quando eu faço esse exame de consciência, eu saio fortalecido daquilo, né? Porque muitas vezes as palavras de Jesus, elas são realmente, a gente vai olhar e fala assim, poxa, que palavra difícil. Mas aí chega um irmão e fala assim, cara, é difícil, mas leva a vida eterna. Aí você fala assim, ué, não estou sozinho. Aí você se fortalece naquilo. Aí você se fortalece, pai. Com relação à interpretação, eu não acho que cada um tem a sua, porque assim, tem um começo, um meio, um fim, e existe uma forma correta de entender, né? Imagina, se Jesus fala assim, vem e segue, mas o cara fala assim, a minha interpretação é que ele me falou para seguir outra pessoa. Aí o outro fala assim, não, a minha interpretação é que ele falou para eu seguir ele. A minha interpretação, não, tem um sentido, gente. Um sentido, uma verdade. O livro é a revelação da verdade. Assim, é porque, às vezes, o significado daquilo que a gente entende pela palavra de um irmão, muitas vezes, é difícil de tira a gente demais da nossa zona de conforto, e a gente vai falar assim, pô, mas não é isso que eu queria, né? E aí, para não brigar com o que está no texto, a gente aponta para o irmão. Fala assim, mas você... Não sou eu, gente. Eu estou aqui trazendo só em um contexto, né, o que está escrito. E para que a gente possa ter uma fé mais leve, né, que não seja aquela fé tão ferro e fogo. Você vai falar assim, pô, isso faz sentido, cara, faz sentido eu acreditar nisso. E assim, existe todo um contexto, né? Nós estamos em um mundo que foi isolado pela rebelião, que foi desprovido por muito tempo da verdade, um mundo onde os conceitos eles estão de cabeça para baixo. Hoje o que é certo ele quase não é dito, e o que não é certo ficou popular. Então você vê as pessoas no erro,
é muito, muito... Você vê as pessoas querendo trilhar o caminho da santidade, como você fala sempre, né? É estranho, é algo que é contramão, né? É contra o fluxo. Isso aqui está falando sobre a nossa esperança futura. Isso aqui está falando sobre a nossa meta de destino. Está falando aqui para a gente, quando Jesus disse, né, olha, estejam reunindo-se para lembrar as palavras que eu falei, era para um se fortalecer com o outro, porque realmente colocar isso em prática é difícil. Né? Colocar isso em prática é complicado, mas quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, vale a pena, a salvação ela é real, a gente precisa lutar por ela, né? Quando você está ali comungando com seu irmão, e você fala a respeito dos padrões celestiais, né? Como Jesus falava para os outros discípulos, parece realmente que ele está apontando o dedo para o erro seu, porque você vai falar assim, poxa, ele está falando uma coisa que eu não faço. Mas isso não é um julgamento, isso é uma oportunidade que ele está dando para que eu possa falar assim, cara, escute isso aqui como se fosse Jesus falando para você. Ó. Ele diz assim, ó, não há aventura mais apaixonante no curso da existência mortal do que o regozijo de atuar como um parceiro na vida material que se une à energia espiritual e à verdade divina, em uma das lutas triunfantes contra o erro e o mal. É uma experiência maravilhosa e transformadora tornar-se o canal vivo da luz espiritual para os mortais que permanecem na escuridão espiritual. Aqui está fazendo um link com o erro e com o mal, entendeu? Se fores mais abençoado no conhecimento da verdade do que esse homem, a necessidade dele devia desafiar-te. Desafiar-te como? A chegar lá e ajudá-lo, entendeu? Certamente não és o covarde que ficaria na praia vendo perecer um semelhante que não sabe nadar. Quão mais valiosa é a alma daquele homem que se debate nas trevas. Que trevas? É o erro que ele falou lá. Eu só gostaria de dizer que o Supremo, uma coisa que falou a Sandal sobre o Supremo, a experiência nossa com o mal, sim, contribui para a soberania do Supremo, mas a nossa experiência com o mal no fato de fazer a vontade do Pai. O Supremo unicamente se atualiza quando nós fazemos a vontade do Pai, não com o mal, não com o erro. É a experiência do erro que leva a nós a fazer uma avaliação, uma decisão de vencer o erro e triunfar fazendo a vontade do Pai. Isso é que contribui para o Supremo. E também, nosso Pai Celeste, ele não participa nem do mal, nem do pecado, nem do erro. Ele participa nos nossos esforços pessoais para triunfar perante todas essas dificuldades e avançar no caminho da semelhança com ele. Eu concordo com o Adriano em que o livro do Urantia tem um propósito, que é trazer a verdadeira religião, recuperar os ensinamentos de Jesus, fazer com que nós finalmente conheçamos a verdade e comecemos a nos relacionar com o Pai de uma forma pessoal, viva, com amor. Reforçando, só complementando, as experiências que o Supremo absorve são aquelas que têm valor espiritual. Então, fora disso... Correto, é lixo. O resto é lixo, correto. Bom, pessoal, eu vou precisar sair. Muito Boa obrigado. noite também. Boa noite. Obrigada e Muito obrigada também. a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite a todos.